Well, I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day. And I asked you, friend. Aqui no fluxo, o que tem demonstrado? As etapas do que o nosso programa realiza. No primeiro momento, ele é definido os parâmetros de pH, ou seja, os valores que serão aceitáveis. Depois, a medição do pH, a comparação desses valores e a emissão do alerta na tela. A definição é efetuada na main, né? E o armazenamento dos valores é efetuado pela TAD relatório. Quando a TAD relatório armazena esses valores, ela transmite esses valores para a main e a main efetua a comparação e toma uma ação, que pode ser emitir um sinal de alerta ou continuar com a medição normal do pH. Quando ela emite o sinal de alerta na tela, pode ser em dois momentos. O primeiro momento é quando o valor está acima do que foi definido, então ela emite um sinal vermelho. E o outro momento que ela pode emitir um sinal é quando o valor que foi lido pelo sensor está bem próximo do que foi definido aqui na main. O que é importante quando o nosso programa emite esse sinal de alerta? O importante é que o operador aqui, ele vai conseguir tomar uma decisão. Ele pode continuar rodando o processo normal, ou se o sinal estiver vermelho, ele pode ativar a bomba dosadora para acertar o pH. Quando ele faz isso, o sistema volta a ler os valores e a comparar os valores. E continua o fluxo. E novamente, se os valores estiverem fora do que foi definido, do padrão, ele volta a emitir um sinal de alerta vermelho. Se não, ele continua o fluxo normal. Então, o que é importante aqui no nosso projeto? Dar uma direção para o operador efetuar o processo de maneira mais consistente, né? Com os valores lidos. Well, I took a stroll. Beleza, galera? Eu vou falar sobre as TADs e a programação do nosso projeto. Então, ele possui a main, que é o principal, que vai comandar o resto, e alguns auxiliares que são as TADs. Aí temos a primeira TAD, que é a TAD tela, né? Ela tem o nosso fluxograma desenhado aqui de uma forma didática e o fundo fica trocando de 5 em 5 segundos. Aí temos a segunda TAD, que é a TAD gráfico, que é essa, vai ter um gráfico, depois ela vai estar todas juntas, aqui eu estou mostrando separado, e esse gráfico ele é móvel, a ideia é de ser uma janela que o usuário pode colocar onde ele quiser. E ela não ultrapassa as bordas, é limitado pela borda, certo? E temos a última TAD, que é muito importante também, que é a relatórios, que gera os relatórios. Ela gera arquivos de texto com os erros
né? E tem então data, hora e a medida que foi feita. E também tem o relatório de medidas. Aí, relatório de medidas. Que ele possui as medidas também, todas as medidas, né? Não só as do erro, a data e o valor da medida. Certo? E é basicamente assim que funciona o nosso projeto. Essa é a placa Arduino Uno. Uno de italiano vem 1. Na verdade, ela é uma placa única. É uma placa microcontrolador. Ele que tem 14 pinos de entrada e saída digitais, dos quais 6 podem ser utilizados como PWM e 6 analógicos. Contém um cristal oscilador, 16 MHz, o microcontrolador, os pinos, essa parte aqui o digital PWM e a parte analógica. Contém a entrada USB para conexão com o computador e alimentação. Também tem um botão reset e contém todos os componentes necessários para o microcontrolador. Bom, esse é o sensor de pH que nós vamos utilizar para fazer a medida do projeto. Esse sensor ele tem uma entrada BNC. Essa placa é a placa que veio junto para poder fazer a conexão, tá? Que nós vamos conectá-la. Em seguida aqui nós temos 3 cabos de ligação. O vermelho, que é o positivo, ele vai dar entrada junto com o Arduino, que vai ser necessário para fazer a comunicação na entrada de 5 volts. Em seguida, nós temos o cabo preto, que é o negativo, ele vai entrar na entrada GND. Tá? E o cabo azul, ele é necessário para fazer a leitura. Ele vai ser conectado à entrada A0. E aqui nós temos, em seguida, o cabo, tá? É um cabo USB, que nós vamos conectar a placa de Arduino. Depois nós vamos conectar no computador para poder fazer a leitura do pH. Aqui, como vocês podem ver, a luz amarela acesa já significa que já está transmitindo, tá? Que o cabo já está conectado. Aqui nosso sensor, aqui tem uma solução padrão do sensor. E essa é a nossa caixa com a solução ácido e básico, que vai ser necessário para fazer a medida do pH. Esse aqui é o suporte do nosso sensor. Tá, e aqui é só tirar a solução padrão e colocar na água para ver e medir o pH. Bom, pessoal, esse foi o nosso projeto de conclusão de disciplina para PC2. E nós gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram com o nosso projeto, em especial ao professor Kelly, ao monitor Marcos e ao aluno Wesley. E para mais informações é só acessar o nosso site, que estará no final do vídeo. Well, I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day. And I asked her, friend, what's a fella to do? 'Cause her hair is black and her eyes are blue. And I knew right then I've been taking a whirl round a Sawtell prom with a Galway girl.